Nós vamos então participar da palavra do Senhor. Eu gostaria desde já convidar você, se possível, coloque-se de pé. É um culto de ceia, um culto refletindo, pedindo a Deus sempre uma orientação. O culto de ceia é um culto de fazer o anúncio, né, da chegada do Senhor, o retorno do Senhor. Então é importante que estejamos preparados. E o culto de ceia deve nos levar a refletir um pouco como está a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que todos devem comparecer a esse chamamento, a esse congregar, fazer um exame de si mesmo. Hoje não é um dia de você pensar nos outros, mas em você. E assim pedir perdão se algo está atrapalhando você de estar em plena comunhão com Deus. Colocar o seu coração pronto para receber o perdão. Eu li esses dias num vídeo muito curtinho, né, nesses vídeos que são enviados, que existem palavras dificílimas de serem ditas. Né? Aí eles colocam sob a ordem a quinta palavra, inconstitucionalissimamente. Essa é fácil, pastor. Mas tem umas que nem os médicos conseguem dizer, de tão difíceis que são. Mas a mais difícil de todas, aí diz lá o vídeo, perdão. Não porque ela é grande, pelo contrário, porque ela é profunda. E nós temos dificuldade, às vezes, de pedir. E muitas vezes recebemos o perdão, mas não sabemos entender o perdão. Então Deus está sempre oferecendo o perdão. E nós temos que pedir a Deus o entendimento desse perdão. Ele nos perdoou de quê? Das nossas mazelas, das nossas faltas, das nossas culpas. Então hoje é dia de você agradecer por esse perdão e pedir forças para você viver debaixo dessa misericórdia. Porque nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. Posso ouvir o amém? Abra então, por favor, a sua Bíblia, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Um pré-anúncio do fim de todas as coisas. Eu entendo que o Senhor quer nos falar algo sobre isso nesta manhã, antes de participarmos da ceia. Enquanto você procura aí o texto ou vai acompanhar pela TV, desde já a ceia não é da Nova Vida, ok? Se você tem experiência de salvação, participe conosco da ceia, mesmo que você esteja nos visitando, congregue em outra igreja, essa ceia pertence ao Senhor Jesus. Versículo 3, Mateus 24, versículo 3 diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos ao Senhor, curve sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos na Tua casa nesta manhã, para cantar louvores, para entregar a Ti a nossa vida financeira. E agora Te pedimos, aquieta o nosso coração, Pai. Nos traga, Senhor, uma paz do interior da nossa alma, para que possamos não nos preocupar quanto ao fim das coisas,
quanto aos acontecimentos futuros, mas que essa paz que se encontra nesse lugar, que se encontra dentro de nós, permaneça todos os dias e que a tua palavra venha a ser a direção para as nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Lendo esse texto de Jesus, né, e comparando com os acontecimentos no mundo, no Brasil, alguns pregadores mais afoitos vão dizer: o fim já chegou. Alguns crentes já estão apostando que o fim já chegou. Enquanto alguns estão totalmente desligados sobre o fim, outros estão ansiosos, preocupados. E eu sempre comparo com os acontecimentos do passado, quando muitas pessoas se desesperaram pela notícia do fim. Só a notícia já é algo terrível, irmãos. Nós vivemos um tempo no nosso país, e os irmãos aí de meia idade, né, vão se lembrar disso, talvez os mais jovens não apenas tenham lido isso nos livros, quando no nosso país um determinado governante saqueou os cofres, né, saqueou, travou, impediu que as pessoas tirassem o dinheiro. Nós ouvimos notícias de muitas pessoas desistindo, cometendo suicídio, desesperadas, tentando sair do país. Foi uma reação coerente com uma realidade surpreendente. Não sei se os cristãos naquela época, eu não me lembro com muita facilidade, eles se desesperaram, mas muitos empresários se desesperaram, porque a confiança deles estava, lógico, no dinheiro, nas empresas. Os pais de família preocupados: e agora o que faço? Pessoas que tinham acabado de vender, por exemplo, uma fazenda para fazer um negócio, agora não podia pegar o dinheiro. E o que eu vou fazer sem o dinheiro que é meu? Como é que alguém pode fazer isso? Então foi um momento local, né, do Brasil, desesperador para muitas pessoas. Creio que a igreja tenha sentido o baque, mas não encarou como fim. Continuou na sua perseverança. Depois nós tivemos agora no mundo uma pandemia que também colocou muitos acreditando no fim dos tempos. Eu me lembro naquele período, ainda antes de haver o lockdown, né, o impedimento de sair, eu saía às ruas, às vezes de carro, com Vera, passeando e olhando e dizendo: eu acho que o mundo foi arrebatado e nós ficamos, não tem ninguém na rua. E a gente saía no automóvel, até que entramos em alguns lugares que todo mundo estava na rua, né? Então parece-me que ali o mundo continuou do mesmo jeito, mas na maioria das ruas que passávamos, o povo estava com medo, confuso. Eu acredito que muitos cristãos e até alguns pregadores disseram: olha, chegou o fim, não vamos passar dessa fase. Graças a Deus estamos aqui. Você pode dizer amém, glória a Deus. Mas são anúncios de coisas terríveis que a gente até teme, irmãos. Quando a gente vê o anúncio de guerras no Oriente Médio, apesar de estar tão longe, hoje a internet nos aproxima da guerra, né? Quando a gente assiste lá as enchentes do sul, e se fosse conosco, né? E se nesse momento, ao invés de estarmos aqui lembrando que houve um show que alegrou a carne de muita gente ontem, Copacabana tivesse sido alagada, porque pelo que a gente acompanha na TV, no Porto Alegre, aquela parte costeira, o cais, tudo tomado, os prédios. Eu vi uma foto daquela grande loja da Avan, né, da Avan, que foi até o teto a água. E só ali você tem a noção do nível de água, de quantas pessoas desabrigadas, desalojadas. Então as pessoas que ali estão, talvez porque estão vivendo, talvez elas digam: olha, é o fim. Para alguns foi o fim. Algumas dezenas de pessoas já não estão mais com a sua família, alguns desaparecidos, talvez possamos falar aí centenas de pessoas, né, que já não têm mais a vida, não foram declaradas como mortas porque não encontraram os corpos. Isso é muito terrível, irmãos. Situações que nos levam a pensar sobre essa questão do fim. E vale a pena uma boa reflexão. Não porque o fim já chegou, eu não diria isso.
Mas 3 versículos específicos nesse texto que nós lemos me chamam muito a atenção, e não é ainda o texto que eu quero discorrer com os irmãos, mas serve apenas de uma pequena introdução. Se não fosse, né, por tudo isso que está acontecendo, mas se não fosse, primeiramente pelo versículo 14, se você puder lê-lo novamente. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se não fosse por esse versículo, eu acreditaria piamente que o fim já chegou. Mas nós sabemos que há muitos povos ainda não alcançados, que precisam ouvir de Jesus, e verdadeiramente nós estamos um pouco lentos, sabe? A igreja parece que passou a primeira marcha. Ela estava, num determinado momento, na 4ª marcha, avançando, acelerando, ultrapassando as religiões. E parece que chegamos num estágio assim tão estranho de desacelerar. A gente não vê mais tanta evangelização como víamos no passado. Culto de missões já não enche tantos olhos. Tivemos na Nova Vida um congresso de missões que deveria reunir toda a igreja no Rio de Janeiro. Mas foi simplesmente feita numa igreja grande, 1.000 e poucas pessoas. Mas no universo só dos crentes da nossa denominação, eu achei pouquíssima gente. Eu entendo que um culto falando sobre missões deveria reunir pessoas no Maracanã. Nós temos membros só na nossa denominação, que dirá os cristãos espalhados em várias, inúmeras denominações. Mas não tinha, no culto de missões ou no congresso de missões da Nova Vida, não tinha uma atração, né? Não tinha um cantor famoso, não tinha um pregador renomado, coisas que agradam muitas vezes a carne, mas não preenche muito o vazio da alma. Então, pelo versículo 14, eu entendo que ainda não chegou o fim. Ainda temos uma caminhada, mas o princípio das dores, isso é patente. As guerras, as possibilidades de guerra o tempo todo, os anúncios, as tragédias, inundações, terremotos, isso já diz que nós estamos caminhando, né? Mas ainda, porque os demais povos não foram alcançados, a gente entende que falta um pouquinho ainda. Quanto tempo? Não sei. Pode continuar fazendo planos. Eu creio que você seja uma pessoa coerente que faz planos baseado na sua história de vida, né? Não tem ninguém aqui construindo uma casa para ficar pronta daqui a 200 anos. No passado se construía castelos que levavam centenas de anos para serem concluídos. Igrejas que levaram décadas e décadas para serem construídas. Algumas ainda estão em construção. Então, eu acho que nós temos que ser coerentes. Você calcula, que é um conselho de coerência, você calcula quanto tempo você tem de vida. Tem que ser sensato, né? Você tem 30, calcula mais uns 70. Coloca aí uns 100 anos pela misericórdia de Deus, todo mundo quer chegar a 100 anos? Então, eu vi gente dizendo, eu não. Bom, tá bom. Se Deus te desse saúde plena até 100 anos, você diria, eu quero. Surfando, voando de asa delta com 100 anos, olha que coisa boa. Aí você diria, sim, eu quero. Mas a gente pensa em 100 anos, já começa a pensar no cansaço do corpo. Então muitos vão dizer, não, pastor, uns 80, 70. Tem gente com 30 que já está entregando os ponteiros, irmãos. Meu Deus do céu. A nossa juventude precisa tomar umas vitaminas, irmão. A juventude dessa igreja precisa aprender com os mais velhos. Eles estão meio lentos, sabe? Mas você deve ser coerente, você deve calcular algo no intuito de realizar. Então, quem tem 30, coloca mais 70 pela misericórdia. Quem tem 50, coloca mais 50. E aí, procura calcular algo nesse tempo de vida que o Senhor te deu. A menos que você não queira realizar e deixar algo para outros realizarem. Às vezes eu vejo pessoas falando, pastor, estou construindo um império para o meu neto. E você não vai usufruir? Não, está tudo escondido embaixo do colchão. Pode ser que seu neto ache, mas pode ser que outro ache antes dele. Então você tem que experimentar do que Deus deu para você, primeiramente, usufruir, e depois vai deixando aí experiência, legado, dinheiro, propriedade, o que você quiser deixar.
Então, mas esse versículo me chama a atenção porque nós temos países que já ouviram falar de Jesus de muitas formas, mas ainda não de uma forma contundente, sabe? Não por experiência, não por testemunho. Quando a gente assiste algo, eu nunca fui à Índia, sabe? É um país que o fundador da Nova Vida teve o privilégio de estar para fazer campanhas missionárias, mas é um país que cresce assustadoramente, milhões e milhões de pessoas se aglomerando. Nós temos ali as classes sociais que são chamadas de castas, né? Nós temos o maior panteão no mundo. O panteão é uma coletânea de deuses fabricados pelo homem. Acredita-se que mais de 3 milhões de deuses tem na Índia. Então, funciona mais ou menos assim, uma família tradicional não, tem um sonho, uma revelação, como eles chamam, uma experiência de um sinal, e ali eles constroem o seu Deus, quer seja um animal com braços humanos e coisas parecidas. Isso, para eles, tem um efeito, né? Esses dias eu assisti novamente o ritual Agore. Depois você procura aí no YouTube e você vai ver que são pessoas que se alimentam ainda de carnes humanas, de cadáveres que flutuam no rio Ganges. Eles não conhecem Jesus, ou pelo menos não conheceram o Jesus que transforma. Agora tem uma divindade viva, que é uma mulher que não tem casa, não sei o nome, eu li, mas é muito difícil. E ela caminha pelas ruas como uma deusa, com roupas sujas, uma senhora magra de muita idade, totalmente suja, não toma banho há muitos anos, porque em algumas castas isso é comum, né? Há rituais para não tomar banho, eles ficam anos sem tomar banho, e eles vão desenvolvendo essa capacidade. Essa mulher, por onde ela anda, as pessoas oferecem as coisas a ela. É muito fácil você achar aí nos vídeos aí da internet. E eles dão comida para ela, às vezes ela come, às vezes ela joga no chão, e quando joga no chão as pessoas pegam as migalhas, porque acredita que ela é santa, ela é uma deusa viva. E as pessoas abrem os caminhos e tem aqueles que fazem o cortejo, e as pessoas querem a bênção dela, e ela age como uma mulher enlouquecida, porque ela não fala, ela não prega nada, ela não criou uma religião. Alguém atribuiu a ela uma divindade, e ela, dentro da sua, o que eu estou chamando de loucura, do seu mundo, ela acreditou que é algo bom. Então ela anda na rua como uma louca mesmo. Pensa uma pessoa andando descalça, toda suja, faz suas necessidades na roupa, deve ser um cheiro horrível, e as pessoas se aproximam, querem tocar nela, levam as crianças para que ela toque. Então esse é o mundo que a gente está vivendo. Eu não acredito que essa casta tenha tido alguma experiência com Jesus. Então, por esse versículo e por essa experiência, eu acho que ainda não estamos no fim, não, queridos. Não estamos, não. Versículo 9 também me chama muita atenção, quando Jesus diz especificamente: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E o que mais me chama a atenção nesse versículo é que Jesus é um momento, sabe, gente? Ele está pregando aos discípulos e àqueles que estão questionando ele sobre o fim. Então aqui nós temos uma leitura temporal. Jesus não quer revelar a data do fim. Jesus não quer animá-los a ficar pensando sobre o fim, até porque já se passaram 2000 anos e o fim não chegou, o fim de todas as coisas. Mas Jesus está chamando a atenção deles, dizendo: vocês, eu acho que Jesus deve ter apontado, vocês que estão me ouvindo, vocês vão ser odiados. Aqui tem uma revelação profética para aquele momento. Até porque, se eu olhar para a igreja de Cristo hoje, a igreja de Cristo não é odiada, pelo menos no nosso país, pelo contrário. A igreja de Cristo é atrativa. Na igreja de Cristo as pessoas fazem bons negócios. Na igreja de Cristo as pessoas se elegem. Na igreja de Cristo as pessoas têm sucesso, dinheiro, poder, fama. Na igreja de Cristo os maiores shows acontecem. Então, Jesus não está falando para nós, está falando para aquele povo. Talvez o pequeno grupo que foi perseguido pelos romanos, pelo império da época. Então eu entendo que seja uma palavra muito temporal, para aquele tempo, aquele presente.
Nós não temos essa preocupação. Talvez ele esteja também se dirigindo a um futuro em que um grupo remanescente que bater de frente com o pecado vai ser perseguido. Aí eu entendo numa questão futura, mas não agora. Não, agora não, irmãos. A igreja virou amiga do mundo. A igreja e o mundo estão caminhando juntas. Não tem briga. Você só encontra uma dificuldade quando você quer bater no pecado. Se você se diz crente e a sua igreja não tem nenhum escândalo, o mundo ama você. Mas se você disser que é contra a homossexualidade, a pornografia, a pedofilia, ora, se no púlpito a pedofilia é declarada, vocês viram aí o vídeo de um determinado ser pregando e dizendo que ele falou algo para a filhinha dele, e todo mundo está dizendo, ele é um pedófilo escondido, talvez seja, talvez não. Mas talvez, na minha concepção, ele não deveria estar ocupando o púlpito. Com aquele pensamento mundano, sem mostrar uma transformação, é perigoso. Eu não quero julgá-lo, mas eu julgo a ação como perigosa. Um pensamento perigoso, uma fala perigosa. Então, não, essa perseguição não é para conosco, não. Se algum dos cristãos aqui estivessem ameaçados de morte ao sair da igreja, se o governo estivesse decapitando os crentes, aí eu diria, é para esse tempo, o fim está chegando, ou já chegou, mas isso não vai acontecer agora, irmãos. Não. Os crentes criticaram, muitos na rede social, o show de Copacabana. Mas se fosse um cantor gospel na mesma proporção, a igreja amaria. Se fossem 20 milhões dedicados a uma igreja para um show, a igreja amaria. Então, não dá para criticar o que a gente ama. Só não foi com a gente, então a gente critica. Mas tem um ponto interessante sobre esse contexto bem atual para a gente encerrar e seguir com a mensagem, que está no versículo 12, aí desse mesmo texto. Quando Jesus disse àquelas pessoas, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Bom, que a maldade está multiplicada numa proporção assustadora, isso nós sabemos. Mas a questão do amor se esfriando, aí eu deveria ficar um pouco mais atento. Porque enquanto centenas, talvez, ou dezenas de pessoas morrem numa enchente, milhares e milhares estão adorando uma besta. Não a besta, tá? Não é a besta do Apocalipse, mas uma besta. Que levou, uma besta sábia, que levou milhões do cofre público para cantar no playback. Não pagou nem músico. E alguém postou na rede social algo interessante. Esperávamos que, ao menos, já que nós temos o direito de nos divertir enquanto a enchente não vem, a enchente está longe, pelo menos deveria ter um QR Code gigante para que as pessoas pudessem contribuir com os que sofrem na enchente. Reservar uma parte desse valor para ajudar as vítimas, aí seria um evento solidário, talvez, mas não. Até porque o evento foi organizado antes de haver enchente. Ninguém esperava. Então, não vamos culpar os governantes por isso, ou os idealizadores do evento. Mas o povo que não estava nem aí. Os nossos irmãos, nossos patrícios morrendo, e uma alegria estranha, no mesmo país. Não estamos falando de países distantes, que também deveriam nos tocar, mas irmãos nossos. É estranho, irmãos. O princípio do fim já começou, isso é claro. E aí vale a pena uma reflexão dentro da palavra de Deus, porque Jesus não está tocando nesse assunto, não é? Por outro motivo, senão ele foi questionado. Jesus, quando é que nós vamos nos libertar dos romanos? Quando é que a gente vai ter direito a isso, aquilo? Quando é que a gente vai ter liberdade que a gente perdeu? Eles estão questionando quando é que Deus vai vir e vai acabar com os ímpios, os pecadores. Mas Jesus não disse, vocês têm que tomar cuidado com esse negócio de pedir oração para Deus acabar com o pecador. Deveria pedir para acabar com o pecado, porque pecadores vocês também são. Só que às vezes é um pecado velado, né? A gente não declara os nossos pecados, a gente, pelo contrário,
A gente pede perdão. Estamos aqui para nos arrependermos dos nossos pecados, se os cometemos, e agradecer pelos pecados que já fomos perdoados. Por isso estamos aqui. Ninguém está aqui porque é mais santo que ninguém, porque somos diferentes do mundo, somos diferentes no aspecto de termos Cristo como nosso Salvador. Você pode dizer amém por isso? Essa é a diferença, mas o resto, estamos sujeitos a sermos idólatras, a nos desviarmos das coisas certas com muita facilidade, irmãos. Então não podemos assumir essa presunção de pensar que somos melhores, não. Eu creio que Jesus, na finalidade desse discurso, né, segundo Mateus, ele está alertando aquele povo para entender sobre uma possibilidade de um fim que vem para todos que ouviram esta palavra de Jesus já não estão mais no nosso meio. Então o fim chegou para cada um deles, individualmente. Uns foram perseguidos, decapitados, queimados, uns morreram de doença, uns morreram de fome, uns morreram na guerra, como nós vivemos todos os dias. Então seria uma palavra para despertar no coração daqueles irmãos que estavam ouvindo Jesus, dos seus filhos, dos seus netos, e também para a nossa geração, porque esta palavra está sendo trazida hoje, como uma previsão do tempo. Sabe quando você vai, procura nos jornais, na TV, como é que vai estar o tempo amanhã? E o meteorologista diz, muito frio. Para que serve a previsão do tempo? Para você vestir um agasalho. Não adianta nada você querer saber como vai ser o dia de amanhã se você quiser sair bem à vontade. Se você não acreditar na previsão, se você disser, não, isso, frio nada, está maior sol, pastor, amanhã vai fazer frio. Que nada. Meteorologia está mentindo, às vezes mente, às vezes não. Então, se você se interessou pela previsão, seja precavido. Coloque um agasalho na bolsa. Se você sabe que amanhã vai chover, leva o seu guarda-chuva. Do contrário, se ficar resfriado e pedir que Jesus te abençoe, ele pode dizer, mas eu te avisei pela previsão. Jesus está nos avisando pelos sinais que a volta dele está muito próxima. E há uma palavra que define, que nós às vezes cantamos nas canções, Maranata. Só diz Maranata quem está preparado para a volta do Senhor. Você não pode dizer, volta logo Jesus, sem ter certeza da sua salvação. O apóstolo Pedro, e agora eu quero que você dê um pulinho lá em 2 Pedro, capítulo 3, ele nos fala de um tempo que não dá para a gente calcular. 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, eu vou ler versículo 8 e 9 por enquanto, deixa aberta a sua Bíblia. Quando o apóstolo, depois de ter tido muitas experiências com Jesus, ele já amadurecido, porque também errou, também era imperfeito, e não há nenhum homem nascido de mulher, exceto Jesus, que não nasceu do pecado, mas não há nenhum homem perfeito. Todos tiveram que aprender e se aperfeiçoar para chegar até o reino de Deus. Então Pedro, que é amadurecido agora, está escrevendo à igreja e diz no versículo 8, mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia, ou seja, o tempo de Deus é outro, ok? Versículo 9, o Senhor, olha o que ele diz, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, então por que o mundo ainda não foi dissolvido, destruído? Por que não acabou tudo? Porque Deus é paciente. Deus quer que cresçamos com as nossas adversidades. Deus quer que a gente aprenda com as intempéries da vida, com os problemas dos quais nos envolvemos. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a gente se arrependa de verdade. Sabe por que Ele nos permitiu chegar aqui? Se você cometeu algum pecado essa semana, no mês que passou, sabe por que você está na casa de Deus? Porque Deus é longânimo, Deus é perdoador, Deus é misericordioso. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos erros. É por isso que Ele não nos destruiu, é por isso que Ele não destrói o mundo.
Ele dá tempo para a gente se arrepender. Esse é o tempo. Ai, pastor, mas está difícil. É um tempo que Ele está te dando para você se arrepender. Para você encontrar a chave que abre a porta certa. Não adianta você andar com um chaveiro com muitas chaves, se você não sabe qual é a chave para abrir a porta certa no momento certo. Porta de incêndio não precisa ter chave. Não é assim nos edifícios? Ela tem que empurrar e abrir. Você não pode trancar uma porta. Você lembra do incêndio lá, daquela boate Kiss? Alguém fechou a porta. Mas uma porta num incêndio não pode ser fechada. Porque o medo, o terror, o espanto vai fazer com que você nem saiba qual é a chave. Você pode ter duas chaves só e agora vai ser fácil, uma delas abre, mas nessa hora você fica trêmulo, fica nervoso, você não sabe como é que a chave entra. E a porta não abre. Enquanto você não abre a porta, as pessoas estão morrendo e você também vai morrer. E se você morrer, que tem a chave, olha o perigo, irmãos. Esses dias eu conversava com uma pessoa que dizia, mas eu sou de tal igreja, porque Jesus deu a chave para Pedro, Pedro tem a chave, e eu disse, se ele tem a chave, eu não sei, mas a porta que Jesus abriu para mim não tem tranca mais. Louvado seja o Senhor. Temos que parar com esse negócio de trazer para nós, a minha igreja é melhor, é perfeita. Não, para com isso, irmãos, não há perfeição neste lugar. Nós podemos nos aperfeiçoar ajudando uns aos outros a crescermos em Cristo. Diga glória a Deus. Mas não somos melhores. Pelo contrário, somos tão necessitados quanto todos os outros que estão lá fora. Todos nós que aqui estamos. Então Pedro, quando fala dessa questão de tempo, ele está falando do imediatismo que Deus pode criar, assim como a ciência diz que o mundo foi criado em bilhões de anos. Parabéns para a ciência. Mas o meu Deus, o Deus no qual creio, ele pode construir o mundo em 6 dias, como está na palavra de Deus. Ainda vai ter tempo de sobrando para ele descansar. Então, para mim, Deus criou o mundo em 6 dias e ele está vivendo o 7º até agora. Ele está no descanso dele. E ele nos convida a entrarmos no descanso dele. Na última quinta-feira, no início da nossa série de mensagens, a gente falou sobre isso. Dizendo Jesus, dizendo Deus, através dos profetas, que aquele povo não entraria no descanso do Senhor. Então, se nós queremos entrar no descanso do Senhor, nós não podemos ser rebeldes como aquele povo. Nós temos que conhecer a palavra, sermos dirigidos pelo Espírito Santo, e aproveitar o tempo que se chama hoje, porque nós não sabemos quanto tempo nos resta. Isso não é uma palavra para você sair daqui com medo de morrer, não, tá? Pelo contrário, continua calculando aí os teus dias, meses, anos, décadas. Continua produzindo, sonhando, fazendo coisas maravilhosas, mas não se esqueça que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, antes que a gente planeje demais, vamos entender que o dia pode ser hoje. Então, se hoje a gente está aqui reunido... Queridos, eu tive uma visão tão interessante. Eu acho perigoso esse negócio. O pastor teve uma visão. É perigoso, tá? Se não for algo realmente de Deus. Mas eu confesso que eu sou cético e pergunto a Deus se foi realmente uma visão. E eu estava, um pouquinho antes da gente fazer a unção com óleo, naquele momento nosso de pedir santidade e tal, eu fechei os olhos e os irmãos repararam que estavam aqui, que eu voltei a orar. Porque eu tive uma nítida impressão que quando eu abri os olhos para fazer a unção, não tinha ninguém mais dentro dessa igreja. Eu não ia ungir ninguém, porque todos foram arrebatados. Eu fiquei com medo. Porque eu não fui. Eu abri os olhos e não tinha mais ninguém, só eu fiquei. Sabe o que Deus quis dizer isso para mim? Para mim, melhora a sua vida. E eu louvei a Deus por aquela visão, irmãos. Ai, como eu louvo a Deus. Porque eu não sou perfeito. E ai de mim pensar nisso. Eu tenho que melhorar muito, irmãos. Eu tenho que dizer assim, Jesus, vem, mas me ajuda a estar pronto quando o Senhor vier. E isso eu tenho que transmitir para os irmãos, porque a visão que eu tive com você não estando mais aqui, para mim foi um arrebatamento.
Você não experimentou a dor, o sofrimento, a doença. Num piscar de olhos, a igreja não estava mais. Então, se você amou essa ideia de não estar, mesmo balançando os ombros, dizendo, o pastor que fique para trás, eu vou embora. Se você pensou assim, então se prepare, irmão, vai ser glorioso. Não imagina você vindo para o culto, deixando a família em casa, a esposa deixando o marido, o filho. Não, mãe, não, pai, hoje eu não vou à igreja, não, estou cansado, vou ficar aqui, vou assistir a série e tal. Você diz, meu filho, vamos para a igreja, meu filho. Não, mãe, não quero, não, pai, não quero. Aí você diz, tá bom, olha, deixei a comidinha lá no forno, depois você esquenta, eu vou voltar, e eu vou fazer, e eu vou, e você não vai mais. Porque Jesus te arrebata. Se você estiver ligado, você sobe. E os que você tem cuidado, se não estiverem ligados, não chore por eles. Eles ficam. Amém? Amém. O elemento surpresa. O versículo 10 diz assim, aí mesmo, todo o texto agora vai ser desenrolando aí em 2 Pedro. Porém, versículo 10, só o comecinho ele diz, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Surpresa. O ladrão não avisa. Amanhã, tal hora eu vou na sua casa, tá? Tranca o carro porque hoje eu vou roubar o seu carro. Ele não avisa, ele chega de surpresa. É num piscar de olhos. Então, esse imediatismo pode ser coletivo, que a gente pensa no arrebatamento coletivo, né? Mas a gente pensa também no individual. Um tete-a-tete com Deus. É aquele momento que você ouve ele chamando o seu nome e você olha para o lado, para o outro e diz, quem me chamou? Que você só olha para o lado. Dificilmente a gente olha para o alto. A gente só olha para o lado. Eu gosto muito desses programas que mostram a realidade, quando o ladrão quer fazer as coisas e as câmeras estão filmando. Ele nunca olha para a câmera, só se ele vê a câmera, mas geralmente ele está olhando para o lado para ver se alguém vai vê-lo, ele faz a besteira dele e depois a câmera pega e a polícia prende. Ai, que tecnologia maravilhosa, irmãos. Mas pensa em Deus olhando tudo que a gente faz. E no piscar de olhos ele chama você pelo nome e você... Meu Deus. É interessante. Deus não chama por apelido, sabe, irmãos? Deus não chama por apelido. Eu acho que ele vai chamar pelo nome, sobrenome, vai citar o nome do pai, da mãe, do avô e da avó para não ter dúvida. Homônimo. Ai, não, o anjo, não sou eu não, é o meu vizinho, ele tem um nome igual ao meu. Não, nome, sobrenome, nome do pai, nome da mãe, do avô, da avó. E você vai saber que é com você. E aí não tem argumento, irmãos. Continua lendo o versículo 10. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, uma vez que tudo será assim desfeito. Olha aí, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Tempo que se chama hoje. Então eu vou voltar lá para o show da Princesinha do Mar. Aquele lugar, eu vi uma foto tirada de um drone da mídia, e quando eu vi aquela luz artificial, aquele povo reunido, um grande hotel famosíssimo de frente, branco, como se fosse um trono branco. Perceba que os grandes eventos e manifestações se concentram naquele espaço. Eu vi um altar sendo erguido, não para Deus. Não. O coisa ruim quer imitar Deus em tudo. Aglomerar pessoas, sentar num trono branco. Ele quer isso. E ele faz isso com alguns grupos. Então vamos imaginar que o filho da igreja, o filho de pais crentes, disse, pai, mãe, hoje eu vou me divertir, eu vou a um evento, e ele foi.
Porque a carne chama e ele não está tão ligado, não está tão liberto, mas é temente a Deus, ele tem direito de se divertir e ele gosta daquele tipo de show e ele foi. Mas chegando ali, ele começa a olhar para o lado e ver que aquele não é o lugar para ele, que ele gostaria de estar na igreja cantando louvores ao lado do pai e da mãe, e ele começa a se sentir mal, mas está ali, ele já pagou para chegar lá, ele pagou o transporte, ele investiu, ele está lá se alegrando, mas o coração dele não está naquilo. E Deus decide levar aquela multidão. Pela misericórdia de Deus, eu acredito, e não julgo, acredito que Deus pode salvar aquela alma, que ali está de corpo presente, mas o coração não está lá. Ele só foi levado pelos amigos, pela circunstância, pela desobediência. Como eu acredito na misericórdia de Deus? Como eu acredito, irmãos? Eu estou aqui, então eu tenho que acreditar na misericórdia de Deus. Mas e os demais que lá estavam? Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então a vigilância constante é ponto fundamental da carta de Pedro. Ele está nos dizendo algo sobre agora que você encontrou a salvação em Jesus Cristo, não perca. Guarde com todo cuidado. Quando eu falo sobre a chave que supostamente Pedro tem, eu acho que ele tem um chaveiro gigantesco, do tipo, trancou a porta do nosso coração, mas nos deu a chave. A cópia está com a gente abre a hora que a gente quer. E a gente decide quem vai entrar. Se é Cristo, que bate, Apocalipse 3:20, ou se é o inimigo que arromba. Mas tem crente que não precisa que o inimigo entre com força, porque ele convida. E aí eu não duvido que alguns crentes disseram, eu, pastor, naquele lugar não iria nunca. Eu? Assistir? Não, tá amarrado. Mas você ligou a TV ontem para ver como é que estava o show, não ligou? Você só não foi porque a misericórdia de Deus está contigo. Mas se o seu coração estava lá, não precisa estar de corpo presente não, tá? Suas intenções são calculadas. Versículo 12, olha o que ele diz, coisa linda. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Esse apressar a vinda nada mais é do que estar prevenido e prevenindo os outros. Porque quando a igreja avança e proclama o evangelho, há uma intenção de enxergarmos a volta do Senhor mais rápido. Enquanto a igreja está de braços cruzados, é tão gostoso estar dentro da igreja, esse ar está tão bom, espero que não falte luz, né, pastor? Mas a gente devia estar lá fora no calor escaldante falando de Jesus para aquelas pessoas. Se Deus te deu esse conforto, então aproveite enquanto você está aqui. Quando sair daqui, seja a igreja lá fora. Ou você está esperando o pastor levantar um grupo de evangelismo? Já está montado. Já está montado, irmãos. Quem é o líder? Não tem. Jesus é o líder. Mas eu queria tanto fazer algo na igreja, não faz porque não quer. Ali fora tem um bocado de folheto evangelístico, você tem Bíblia, você assiste os cultos, você tem a palavra no coração e você tem as vidas que estão indo para o inferno. Se todos que estão aqui hoje tivessem desejado estar ontem no show da Madonna falando Jesus ama você e saiam desse inferno. Eu não ficaria triste se vocês não conseguissem chegar à igreja hoje, desde que vocês estivessem fazendo a obra de Deus ontem. Entende como Pedro nos chama a atenção para esse imediatismo de Deus que a qualquer momento, independente do fim de todas as coisas, possa acontecer conosco? É sério, irmãos. Versículo 13. Você está ligado? Diz glória a Deus. Versículo 13. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Sim, claro que nós esperamos. Em que sentido? Prontidão.
Eu não estou olhando para o céu, esperando a ciência dizer se tem algum meteoro vindo em nossa direção, se o planeta vai explodir, se a camada de ozônio, se o aquecimento global, se a geleira está derretendo. Eu não olho para essas coisas, eu olho para a minha vida e digo: Senhor, Maranata, eu estou pronto, preparado para a tua volta, eu estou pregando o teu evangelho, eu estou falando de Jesus, eu bato de frente com o pecado, eu falo contra o pecado o tempo todo, então eu estou pronto, preparado para esse dia. É aí que nós entendemos se vale a pena, irmãos, aguardar a volta do Senhor, ou a gente vai continuar passando os nossos dias como se nada fosse acontecer. E aí esse dia vai ser como um ladrão. Bem que o pastor avisou. Eu avisei. E eu já disse para os irmãos, alguns cultos, alguns meses atrás, o que eu quero que escreva na minha lápide, né? Vocês lembram? Nome, pode colocar. O povo gosta de nome, data de nascimento. Ninguém lê, né? Mas está lá. Você vai no cemitério, está lá, data de nascimento. Tem alguns que devem ficar calculando. Ih, morreu novinho. Isso aqui morreu velho, hein? Não. O povo não tem o que fazer, gosta disso. Aí olha a foto, ai, era tão bonitinho. Mas virou pó, irmão. Esquece isso. Na minha lápide, você pode botar o nome, não põe cargo, não põe função, bota só assim: eu avisei. 3 pontinhos. Só isso, irmãos. Para todo mundo que passar por lá, rapaz, não é que ele avisou mesmo? Então, é só disso que eu preciso me ocupar só com essas coisas. É interessante, queridos, que versículo 14, ele vai dizer assim: por essa razão, amados, veja que ele está nos trazendo a pensar. Ele está nos levando, nos conduzindo a usar a razão. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Pedro, a história vai dizer que Pedro não era um homem letrado, né? Por ser pescador, a história vai dizer que letrado era Paulo, outros talvez Tiago. Mas Pedro era pescador, era um homem simples, aprendeu o básico, né? Sabia calcular quantos quilos de peixe, quanto valia o peixe. Então ele tinha aquela expertise de pescador, mas era um homem simples. Vão dizer os estudiosos que ele era até meio rude com alguns, por isso que ele era líder, as pessoas tinham medo dele, porque ele era brabo, sabe? Então fazem esse perfil, não dá para a gente afirmar isso, mas a gente vai concordando. E Pedro era um homem mais fechado, mas ele está aqui. Se ele fosse catalogado como crente, que igreja Pedro abriria? Não era uma igreja pentecostal. Em que sentido eu estou falando isso? No sentido de valorizar mais o mover, ele era um homem de fazer milagre. A palavra de Deus nos diz que a sombra dele curava, então ele tinha poder. Mas eu vejo Pedro não como um homem, só nessas 2 cartas dele aqui, eu não vejo um homem assim: olha, vamos buscar e vamos falar em mistério. Eu não vejo Pedro assim. Eu vejo Pedro preocupado com o que a mente dele está pensando. Só por o que está escrito, por essa razão, amados, por essa razão, pela preocupação que devemos ter como estaremos e não como as coisas acontecerão ou quando acontecerão. Por essa razão, preocupação comigo, eu comigo mesmo. Eu devo me esforçar para Deus me encontrar como? Aí, olha como ele é razoável. Sem mácula, imaculado, sem mancha. Irrepreensível, sem culpa, tá? Nada que alguém possa nos culpar. E experimentando uma paz. Que paz é essa, pastor? A paz que a gente dá como irmãos. Paz do Senhor, irmão. É gostoso ouvir a paz do Senhor quando o irmão está em paz. Agora, quando você recebe a paz de um crente atribulado, dá até medo. Paz do Senhor, irmão. Falei, meu Deus, eu não quero essa paz, não. O irmão está todo atribulado. Tem crente que é confuso, né? Eu já estou estou catalogando os crentes. Tem crente encardido, tem crente atribulado, tem crente embolado. A vida toda dele está assim, mas, gente, convida Cristo. Ele desenrola, ele desembola, ele limpa, ele lava, ele cura, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo, glória a Deus. Ele faz tudo isso, então está faltando você buscar recursos nele.
E nesses 3 itens que Pedro nos traz, pela razão, talvez o mais difícil seja imaculado, sem mácula. Porque a gente se suja com muita facilidade. Lembra que eu falei do show? Você não foi lá. Então você não colocou o pé num lugar imundo. Mas se você ligou a TV para dar uma espiadinha, seu coração já está sujando aí. Sua mente está se poluindo. Aí quando os pastores batem contra o BBB, tem crente que diz que o pastor é antigo, aquilo é um inferno entrando na sua vida. A fofoca, a mentira, a nudez, a pornografia, a homossexualidade. Aquela senhora, aquela dona que foi dançar, que mal consegue cantar. Alguém já disse, ou uma coisa ou outra, né? Não. Tem gente aí chegando aos 80 que canta e dança com uma perfeição, irmãos. Ela fez isso porque ela tem que escolher, ela está deficiente, escolheu o Brasil para se despedir. Também com tanto dinheiro, até minha aposentadoria seria no Brasil, claro. Sou bem crítico, irmãos, mas o que me chama a atenção não é isso. São as homenagens que foram feitas durante o show, as pessoas que abriram aquele show, a apologia à homossexualidade, a dança pornográfica, porque isso é o histórico da vida dela toda. Toda a vida dela mostra isso. Então ela não ia chegar aqui fazendo algo diferente, do tipo, vamos orar pelos que morrem no sul do país de vocês, suas bestas que pagaram meu cachê. Você acha que ela faria isso? Ela não tem compromisso com Deus. E o povo que está lá, que na hora de fazer o censo no IBGE diz que são cristãos. Não são endemoniados. São avarentos, porque não investem no reino de Deus, mas gastam dinheiro com eles mesmos. Viajam de longe para ver a idolatria, a pornografia, a sensualidade, a nudez. É interessante, irmãos, como essas coisas... Aí a gente se ocupa demais em falar da personalidade. Não fale dela não, fale do pecado dela. Fale do pecado, fala da apologia que ela fez ao pecado. Fale, com isso você tem que se ocupar. Agora dela, já está cheia de dinheiro. E agora levou mais. Versículo 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Pedro, lembra que eu falei da razão? É um homem que pode não ser muito culto, mas ele está lendo as cartas de Paulo, e ele está se interessando por aquilo que está acontecendo na igreja da sua época. É um homem que quer aprender, é um homem que não perde tempo mais, já perdeu tempo demais pescando peixe, agora ele sabe que tem que pescar almas para o reino de Deus, agora ele está ocupado com as coisas de Deus, mesmo ele tendo limitação, porque tem crente que não faz a obra de Deus, porque ele diz que não tem tempo. Aí Deus tira todo o tempo que você tem, aí você reclama com Deus. Eu não tenho tempo de fazer a obra de Deus, porque eu cuido do meu pai, da minha mãe, do meu filho. Aí ele tira pai, mãe, filho, e você vai dar desculpa para Deus? Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Vou encerrar no versículo, vou encerrar ler aqui o versículo 16. Finalzinho do versículo 16. Nelas, nas cartas de Paulo, há certas coisas difíceis de entender. Porque Paulo é culto demais, mas Pedro é um homem mais simples. Mas que aqueles que não têm instrução, ele nem está falando dele, né? E são instáveis, deturparão, ou seja, você pode não entender, mas se você cola com alguém que entende, você aprende coisas boas. Por isso nós vamos à escola. Você já ouviu falar de talentos que estão no sangue? Esse menino nasceu, olha, está no sangue, com talento para fazer tal coisa. Mas ele tem que desenvolver esse talento, senão ele não chega a lugar algum. Então, por isso nós estudamos, por isso nós dependemos dos nossos mestres para nos ensinar. Por isso temos que nos interessar pelas coisas que valem a pena. Estude, crente, leia a Bíblia, se interesse pela palavra de Deus, interprete as Escrituras, não vá acreditando em tudo que te dizem. Para de preguiça de ficar assistindo vídeo na internet, vem estudar na escola bíblica dominical, vai ler a sua Bíblia, compre livros que valham a pena, porque o Senhor está voltando. E aí Pedro diz, os ignorantes que não querem
né? Aqueles que não têm instrução, ignorância nesse sentido, são instáveis, e esses vão deturpando. São instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Porque o que tem de gente falando do que não entende sobre a palavra de Deus até me assusta, irmãos. Está demais o negócio. Mas ensina quem? Quem quer ser ensinado por eles. Tantos mestres bons. Se você estudar com Paulo, você aprende tudo. Se você estudar com Pedro, você aprende tudo. Basta você ler. Agora, se você quiser aprender português, vá a uma professora de português. Se você quer aprender matemática, vá a um professor de matemática. Não entra nessa onda do mundo atual, secular, estranho. Versículo 17, vamos seguindo. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado, pelo amor de Deus, para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Isso combina exatamente com o que Paulo escreve na sua carta, em 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ai, pastor, eu já sei tudo. Você não sabe nada. Um homem sábio disse, quando mais penso que sei, aí que eu não sei nada. Nada sei. Porque eu tenho tanta coisa para aprender de Deus. Ai, como eu quero conhecer mais de Deus. Como eu quero ouvir mais de Deus. Eu quero saber que se eu não puder ler, eu fecho meus olhos e Ele me ensina. O Espírito Santo nos ensina, queridos. A palavra da verdade é ensinada pelo amor de Deus. Não é pelo quanto você é culto. Porque há muita gente culta que é ignorante das coisas de Deus. Posso encerrar no versículo 18. Pelo contrário, não caiam. Segura aí, segura na posição firme. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por 4 vezes nas cartas, Pedro chama Jesus de Senhor e Salvador. Porque agora ele é um homem amadurecido, ele se agarrou na posição. A visão que eu tenho quando Pedro aconselha a se agarrar na posição, sabe que eu me lembro das palavras que estão lá registradas em Lucas 22, naquela passagem linda que depois de tomarem a ceia, Jesus conversando com Pedro fala assim, não, Jesus, eu estou contigo, eu vou contigo até o final. Aí Jesus diz, Pedro, eu estou intercedendo por você, você não está entendendo nada. Se não fosse a minha intercessão, você já tinha caído da peneira, porque ele diz, o diabo quer peneirar você, lembra disso? Lucas 22. Então o que Pedro tinha que fazer? Se agarrar na peneira para não cair. Lucas 22 mostra uma peneirada do diabo, uma cirandada. Dá uma lida depois que você vai ver. Anota aí, Lucas 22. Então, essa peneira é a peneira que, diferente da peneira do pedreiro, que quer filtrar as pedras para jogar fora, do garimpeiro, que quer pegar o ouro para ele, o que cai não presta, né? O trigo, lembra do trigo? Quando você faz assim, a casca do trigo cai quando bate o vento. É crente, quando o vento bate, ele cai da peneira. Por isso que ele não aguenta vento. Ele fala, estou passando um vento, pastor. Então se agarra na peneira. E a peneira é Cristo. Aí Pedro recebe esse conselho. Agora ele está dizendo, se agarrem, não caiam da posição que Deus colocou vocês. Olha onde vocês estão. Na casa do rei, diga glória a Deus. Você está num lugar santo, irmão. Não cai não, pelo amor de Deus. Se agarra na peneira. Essa é a peneirada que o diabo quer dar em nós. É uma cirandada, sabe? Quando eu vejo determinados movimentos na igreja, que o povo fica cirandando, é como se eu estivesse vendo o diabo balançando a peneira. Dá até medo, irmãos. Porque em algumas religiões a prática é justamente essa, cirandar na igreja. Não é assim? Ficou lindo, pastor. Filmei, já está lá no Instagram. Está amarrado, hein? Vou te processar, hein? Faz isso não, hein? Pelo amor de Deus. Porque isso pode chamar a sua atenção, mas não acrescenta nada na sua vida.
Eu prefiro ficar aqui paradinho, pregando um pouquinho da razão, para que você se encha da graça e do conhecimento de Deus. Encerrando o versículo 18, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, e que todos digam amém. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor receba a nossa adoração. Que o Senhor se encha da nossa adoração sincera, limitada, imperfeita. Mas que o Senhor olhe para nós e diga: eu gostei, meu filho, minha filha, de te ver na minha casa, mesmo com tantas lutas deixadas para trás. Porque Ele sabe que muitas vezes os irmãos e irmãs estão aqui, mas tem coisas que ficaram para trás que precisam ser consertadas. Tem crente que não vem à igreja porque o diabo diz: você vai fazer o que lá? Você não está consertando nem a sua casa. Pede Jesus para consertar a sua casa, vai. Fala para Ele que você tentou pelos seus métodos, mas você não conseguiu. Ele consegue todas as coisas. Você crê que assim como aquele homem levou uma palavra para Jesus, dizendo que o seu servo estava doente, e Jesus disse: eu vou lá, e ele disse: não, Senhor, basta tu liberares uma palavra e meu servo vai ser curado. Peça isso, Senhor, vai lá, Pai, vai lá na minha casa, cura o esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o irmão, salva, liberta, ele está lá aprisionado, porque aqui é o lugar que nós chegamos para pedir ajuda de Deus. Oh Senhor, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Ajuda-nos a caminhar na Tua presença dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento que nos ajuda a ficarmos de pé. Não permita, Senhor, que sejamos atraídos por esse mundo vil, mas quando estivermos lá, que sejamos luz e sal no caminho daqueles que perecem, Pai. Enche-nos da Tua graça e do conhecimento das Tuas coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém e amém. Eu vou convidar o reverendo Pedro Paulo. Ele vai servir os diáconos à ceia. Os diáconos vão servir a igreja. Você deve pegar o pão e o cálice, fazer uma oração pela sua vida, porque os tempos estão abreviados. Sim, muitas guerras, rumores de guerras, maldades se multiplicando, amor se esfriando. Falta pouco, irmãos, falta muito pouco. Vamos herdar o descanso do Senhor. Vamos ser chamados para entrar no reino celestial e descansar. Creia.